chato, eu sei. E aí, esse seminário é para a família. E é justamente esses que vão debandar. Então, a gente trocou para o dia 6. E mais uma coisa, o Cícero pediu para que nós façamos até às 18h30. Por quê? Porque nós vamos ter o cafezinho no meio e ele quer deixar aberto para perguntas, porque vai ser um tema que gera muitas dúvidas, perguntas. Então a gente vai fazer das 15 às 18h30 com esse pequeno intervalo no meio. Tá? Para aqueles que não sabem, o seminário será sobre família. Então, primeiro tempo, que é o antes do café, vai se falar em casamento, que ninguém tem problema, né? A gente só vai falar por falar, mas enfim, né? E o segundo momento, filhos, que também, mas enfim. Gente, então é um tema extremamente importante, que a gente está percebendo essa necessidade, né, aqui dentro da nossa casa, e é uma coisa global. Então fica um convite para que vocês façam a inscrição para quê? Para os comes e bebes depois. Então também a gente pede contribuição para o lanche, que o povo aqui gosta de comer. Né? Então, quando eu falo povo, eu não estou falando só dos trabalhadores, estou falando de quem vem mesmo, adora, né? Ficar no meio em volta da mesa, e é uma coisa muito boa. Né? Então vai ser um dia de alimento da alma e do corpo. Então ficam todos aí convidados. E eu quero agradecer, mas não que não continue. Vocês viram ali atrás, quando os jovens vieram pedir os blisters e as tampas? Gente, quando eu cheguei ali hoje, vi aquilo, eu falei assim, nossa! Falei que a gente vai surpreender os nossos jovens e a gente está mesmo. Não desistam, guardem as tampinhas e os blisters. Os blisters é aquela, a cartelinha, né, do medicamento. Então, trago para cá para a gente ir, sabe que os jovens precisam de estímulo, né? Então, a gente conta com isso. E aí, então, vamos para a leitura. Em seguida, o nosso amigo vai fazer a prece. E aí, o nosso palestrante vai ser apresentado. Então, tomando um tempo para... Bom dia a todos. Bom dia. Do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Curas e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado vós o reino de Deus. Lucas 10:9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os, de modo especial, aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quanto se restaurem nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia no corpo, quanto se verifique em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento da energia vitais. Entretanto, cabe-lhes conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição
na experiência edificante da terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejem renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desatinos. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado na benção reconsidere questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. Bom dia a todos. Bom dia. Então vamos à nossa prece inicial. Vamos serenar nossas mentes, acalmar nossos corações, elevar nossos pensamentos à espiritualidade superior e agradecermos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de podermos estar aqui hoje e aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos de amor. Agradecemos também aos benfeitores espirituais dessa casa, que sempre com tanto amor e carinho nos envolvem na sua luz e fluidos, possibilitando o nosso equilíbrio físico, mental e espiritual. Mestre, nós que através da sua doutrina de amor despertamos para a necessidade do progresso, te rogamos, permita que teus benfeitores espirituais estejam sempre ao nosso lado, nos amparando, nos intuindo, nos fortalecendo, para que possamos combater em nós os maus hábitos e as imperfeições, nos tornando seres melhores, conscientes do seu dever, que é o progresso espiritual. Pedimos ainda, Senhor, permita que possamos a cada dia trabalhar em nós as dificuldades e desenvolver o amor ao próximo, a caridade, que possibilitará desenvolvermos as asas do amor e do intelecto, nos possibilitando voos para mundos melhores, mundos de regeneração. E assim, com o coração repleto de gratidão, pedimos a vossa permissão para darmos por aberto os trabalhos de hoje. Muito obrigado, que assim seja. Então, meus amigos, hoje a gente tem a felicidade e a gratidão mesmo aqui de receber o Andrei Cichileiro, que vem fazer o tema da manhã. E eu recomendo que vocês olhem as redes sociais do Andrei. Lá um tempo atrás, vocês vão ver na escalinha da palestra o sobrenome dele. Ele escreve, ele compõe. O quê? É comigo que estão falando? Não. Ele escreve, ele compõe, ele é poeta. Então ele é inspirado e nos inspira. Então busquem o Andrei Cichileiro nas redes sociais. As músicas deles assim aliviam a alma, então aproveitem isso. Sejam muito bem-vindos. Rafael, Heloísa da organização. Rafaela tem a filha Heloísa, está na organização aqui. Rafaela está aqui? Alô, vocês me ouvem? Eu acho que
Bom dia a todos. Bom dia. Uma grande alegria poder estar de volta aqui nesta casa, junto aos amigos, nesta manhã de casa cheia, né? Muito bom perceber, agora sim, né? Perceber o envolvimento de vocês e o desejo de conhecer um pouco mais dessa doutrina tão maravilhosa, o desejo de trabalhar pelo bem, de nos envolvermos com esses laços de fraternidade entre nós, amigos. Trazemos nesta manhã mais uma temática que a doutrina espírita nos traz com bastante profundidade e com bastante preocupação, mediante os momentos atuais pelos quais a humanidade passa. Ouvimos e temos ouvido falar muito sobre essa doença da alma que é a depressão. E os números, as estatísticas e as previsões são alarmantes. Por isso é importante que nós tenhamos em mente que precisamos nos precaver. Precisamos manter a nossa sanidade mental e espiritual, uma vez que é uma doença da alma, a depressão. Os números nos mostram que já temos no mundo hoje cerca de 300 milhões de depressivos. 300 milhões de pessoas que passam por este distúrbio da afetividade, esse distúrbio da alma. Fala-se que a depressão hoje alcança um caráter de pandemia, uma pandemia silenciosa que já alcança todos, independente de classe social, independente de país, independente de onde estejamos no mundo. Este transtorno alcança a todos nós. Alguns outros números nos deixam e nos mostram que devemos estar sempre muito atentos. Algumas pesquisas recentes falam que, muito possivelmente, até o ano de 2030, a depressão será a causa número 1 de mortes no mundo todo. Porque da depressão nós temos diversos braços, entre eles o próprio suicídio. Pesquisas recentes nos falam também que no Brasil, hoje, cerca de 50% das pessoas se considera solitário. Também um dado preocupante e que deve nos servir de alerta. A depressão não é uma doença dos tempos modernos. Com outros nomes, como melancolia, angústia, já vimos ela na face da Terra desde os primeiros momentos em que estivemos aqui. O que se vê hoje é esse caráter pandêmico de ter alcançado números e ter alcançado lugares onde nunca esteve antes. Assim, a preocupação e o trabalho da doutrina espírita e dos espíritos e nos ajudar a manter a sanidade mental e de nos ajudar a nos precaver de cairmos nas armadilhas e de adoecermos, de que a alma adoeça. Assim encontramos numa obra, vejam só, de 1976, psicografada por Chico Xavier, chamado Busca e Acharás, onde temos ali mensagens de Emmanuel e de André Luiz, um texto chamado Texto Antidepressivo, vejam que interessante, em 1976. E deste texto nós trouxemos
essa proposta que chamamos aqui de projeto antidepressivo. Vamos ver que o Espírito André Luiz nos traz ali como se fosse uma receita, uma série de recomendações muito práticas para que possamos nos precaver e possamos tomar atitudes já adiante, antes de que esta doença possa nos alcançar. E se uma vez nos alcançou, que nós possamos dedicar-lhe o melhor tratamento possível. André Luiz começa o texto nos dizendo assim: quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. O desânimo é o primeiro sinal. Naturalmente, todos passamos por momentos de desânimo ao longo do dia, de cada dia. Naturalmente, passamos por momentos de tristeza necessários e naturais durante a nossa encarnação. O perigo está em deixar que o desânimo ou a tristeza guardem morada por muito tempo dentro de nós. Podemos usar um exemplo muito fácil de entendermos. O desânimo bate a porta. O desânimo é convidado a entrar como um visitante, às vezes, na nossa sala, e a gente senta para ouvi-lo. Até aí, nós temos situações muito naturais na vida. O fato do desânimo bater a porta, com as questões que acontecem no nosso dia a dia. O fato de deixarmos o desânimo entrar, sentar conosco na sala e bater um longo papo, uma longa conversa, quando os acontecimentos da nossa vida nos trazem aquela tristeza, a desencarnação de alguém, uma doença, uma grande decepção, fatos momentosos da nossa vida que mexem conosco e nos trazem esse momento de tristeza natural e importante, porque a tristeza faz parte da nossa vida, ela nos convida à introspecção, nos convida a voltar para nós mesmos, rever os nossos valores. Importante. A diferença está em quanto tempo nós deixamos esse convidado estar na nossa casa. Quanto tempo deixamos ele permanecer ali. Enquanto ele simplesmente bate a porta, eu tenho uma breve conversa com ele ali, na beira, no beiral, até o momento em que ele entra e conversa comigo durante algumas horas na sala. Mas o grande perigo é transformarmos este visitante num hóspede. E cedemos um quarto dentro da nossa casa para que ele passe ali muito tempo. Os estudiosos hoje falam que quando aquela tristeza profunda se alonga por mais de 2 semanas na nossa vida, que acenda aí um sinal de alerta, porque há uma possibilidade de um processo depressivo poder se instalar. Já se fala em datas, em dias, mostrando para que a gente tenha esses cuidados. Porque a gente passar alguns dias tristes é normal. Quando somos visitados e passamos por momentos difíceis na vida, mas deixar que isso se prolongue muito tempo, nós estamos aí podendo cair nas garras, digamos, da depressão, que nos traz um quadro muito delicado de uma mudança de humor, de uma mudança de lente para ver as questões naturais da vida, uma dificuldade na alimentação, uma dificuldade do sono, e tudo que a gente pode já conhecer muito bem, pois certamente conhecemos ao nosso redor, se não dentro da nossa própria família, pessoas que passaram ou passam por quadros de depressão. Então, o primeiro alerta que o Espírito nos traz é: quando você se observar, vejam a importância da autoobservação constante, à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Dê uma validade para o desânimo. Dê uma data para ele ir embora. Ele vai existir, você vai até, durante algum tempo, conviver com ele, mas ele não pode durar mais do que tanto tempo. Então,
acelere o passo. Como se nós pudéssemos colocar dentro de nós um mecanismo de alarme. Quando o desânimo bater a porta, aquele mecanismo de alarme acende mostrando, olha, tome cuidado, acelere o passo, tome alguma atitude para que ele não faça você parar. Continue as suas atividades. Ouça o que ele tem a dizer, entenda por que ele aconteceu, observe-se, mas acelere o passo, dizendo, eu não posso ficar com você, você me desculpe, mas eu não tenho tempo para ficar batendo muito papo com você. Não tenho como hospedá-lo, porque minha vida continua. Eu tenho isso para cuidar, eu tenho isso para fazer, eu tenho uma família, eu tenho atividades aqui, atividades ali, eu tenho objetivos na vida, eu tenho um objetivo dentro de mim que é me melhorar, é trabalhar isso e aquilo, então eu não tenho tempo para te dar tanto ouvido assim. É um alarme que a gente vai criar dentro da gente, toda vez que o desânimo bater, dizer assim, tudo bem, vou te ouvir durante alguns segundos, mas depois eu vou continuar adiante. Então, primeiro aspecto. Segundo, eles nos falam sobre a importância da oração. Vejam que isso sempre volta à pauta, né? Ore pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. A oração é um mecanismo fantástico, porque, num primeiro momento, ela muda a sintonia dos nossos pensamentos. Um dos grandes problemas da depressão, do desânimo, é a monoideia, é a gente ficar preso numa certa ideia negativa, pessimista, durante muito tempo, e alimentar esta ideia, e ela se transformar num monstro que vai nos devorar. A oração, como vários outros recursos, mas a oração tem um poder muito grande de mudar a sintonia, mudar o padrão vibratório dos pensamentos em que nós estamos. Então a gente sai daquele padrão e muda, porque eu estou conversando com o meu Criador, eu estou conversando com o meu Espírito Protetor, eu estou pedindo auxílio aos amigos espirituais. Então o primeiro aspecto dela, ela já nos faz um bem, naturalmente, porque ela me tira da sintonia. Lembre de sintonia, né? Eu ainda sou do tempo da rádio em que a gente girava aquele botãozinho para mudar de sintonia. Alguns aqui não sabem, ainda não lembram, não sabem o que é isso. Mas as rádios têm a sua sintonia. Hoje são as memórias, né? Para quem ainda ouve rádio. Mas as memórias, elas estão em sintonias diferentes. Então, se eu mudo a sintonia, estou em outra sintonia, os megahertz ali, eu vou ouvir outro tipo de música. Então, se o desânimo começa a tocar uma música para mim, eu na hora mudo a sintonia para uma outra rádio, através da prece. Esse é o primeiro aspecto positivo da oração. O segundo aspecto é que eu estou pedindo ajuda. Quem pede ajuda não é o fraco, é o inteligente. O que sabe que precisa de ajuda para lidar com diversas situações. Então, nós temos que, de uma vez por todas, colocar de lado aquela ideia de que quem fica pedindo ajuda é o fraco, é o frágil. Não. Estes são os mais inteligentes, porque conseguem a solução das coisas mais rapidamente. O fraco, ou o que está em fragilidade, é aquele teimoso que luta em não pedir ajuda e que acha que pode resolver as coisas por conta própria. Vai ficar guardando tudo aqui, que não precisa falar nada para ninguém, que não precisa expor as suas emoções, que não precisa procurar um atendimento fraterno na casa espírita. Esse sim precisa rever o que é ser fraco, ser forte. Que as nossas forças estão nessas virtudes que a gente desenvolve, como a da humildade, de pedir ajuda, de entender que certas questões eu não consigo trabalhar sozinho, eu preciso do auxílio dos que estão ao meu redor. Então eu peço ajuda para o Criador, quer dizer, não tem para quem melhor pedir ajuda. Peço ajuda para o meu anjo de guarda, lembrando que cada um de nós tem um espírito protetor, a tiracolo. Todos nós temos um espírito que recebeu essa lição de nos acompanhar durante toda a vida, que está ali disponível para nós, para dar boas intuições, para nos dar bons conselhos, que acompanha os nossos passos.
Quem tem que criar essa conversa mais constante somos nós, eles estão à disposição. Então toda vez que eu oro, olha só quantas coisas eu faço acontecer. Peço a Deus, eu mudo a sintonia e eu peço ajuda para que aquele desânimo não se instale. E às vezes a gente não percebe, mas o desânimo vai embora naturalmente, a gente não sabe por quê. Então eu pedi ajuda. Porque antes de dormir, eu fiz uma oração dizendo que eu precisava de ajuda, que eu não estava me sentindo muito bem e eu queria, de alguma forma, que iluminasse, porque eu estava me sentindo escuro por dentro. E daí eu acordo no outro dia de manhã já um pouquinho melhor, já um pouco mais animado, e eu não sei porquê. E a gente não lembra das visitas espirituais, a gente não lembra de como a gente é atendido, e isso passa batido, e ali a gente recebeu as nossas respostas do que a gente pediu. Então, a oração nesse momento, pare e ore, onde quer que esteja, onde quer que seja. Oração não precisa ter hora marcada. Orar e pedir ajuda, pedir para que aquele sentimento ruim que às vezes nos invade naquele momento, a gente não sabe porquê, para que ele passe e vá adiante. E eles continuam dizendo agora, nos incentivando a fazer algo de bom, além do cansaço em que se veja. Uma das características do desânimo é o cansaço. Vivemos hoje também uma pandemia dos chamados, que hoje está sendo chamado, nos termos modernos, de burnout. As pessoas que simplesmente, por altas atividades, uma carga altíssima de estresse, de tensão, simplesmente elas chegam no momento e não aguentam mais aquilo e entram nessas crises de burnout. É justamente esse cansaço excessivo que nós submetemos a nossa mente, as nossas emoções. As nossas emoções não são feitas para trabalharem nesse alto nível de estresse sem terem momentos de serem recarregadas. Então, há momentos em que a gente chega nesses extremos. Então, chegou nesse extremo de cansaço mental, de cansaço da alma. Veja que interessante a proposta. Faça algo de bom. Mude de atividade. De novo, o alerta vai acionar dizendo, olha, pare tudo o que você está fazendo. Vá fazer alguma coisa diferente. Saia da tua rotina. Vá conversar com alguém que você nunca conversou. Vá fazer uma viagem se você puder. Mude os hábitos. Saia da rotina do seu dia a dia, daquelas coisas iguais que você tem feito. Faça algo de bom por você. Mais à frente nós vamos ver aqui também a possibilidade de fazer algo de bom pelo outro. Mas saia do que normalmente nós estamos fazendo. Sair e mudar esta rotina na nossa vida. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. De novo, a ideia de mudar o pensamento. De novo, o trabalho conosco de alterar o nosso padrão vibratório. A reforma e a disciplina do pensamento é fundamental para nós sairmos destes estados, muitas vezes perigosos, de desânimo, de cansaço, de depressão, de tristeza profunda. Então, ler uma página edificante. Se não temos esse hábito ainda, adquiramos esse hábito. Da mesma forma que a gente entendeu que tem que escovar os dentes antes de dormir, depois das refeições, que eu tomo meu banho, se possível, todos os dias, porque eu entendi que aquilo faz bem, né, para a minha higiene, e que eu adquiri vários outros hábitos de higiene, que eu aprendi a passar o fio dental, porque isso vai evitar que eu tenha problemas dentários, que eu adquira esse hábito da alma, da leitura edificante, que eu não fique nem um dia sem ler algo edificante antes de dormir, para preparar meu sono, ou alguns fazem também ao acordar, para que aquilo ali me encha de boas energias, para que aquilo ali me encha de ânimo para o meu dia que vem. E às vezes a gente abre aquela página que nos prepara justamente para alguma coisa que vai acontecer.
então uma página edificante, que vem justamente às vezes trazer a resposta para aquilo que está incomodando a minha alma, que vai auxiliar o raciocínio da mudança construtiva de ideias. E hoje as variáveis para essa página edificante são muitas. Com as tecnologias novas, com o mundo online, nós temos muitas opções. Por exemplo, vou lhes dar um exemplo pessoal. Quem tem grandes trechos de deslocamento no trânsito, né, que costumava se incomodar com isso, achar que era um tempo perdido, que se estressava com esse tipo de coisa, hoje pode ouvir metade de uma palestra, pode ouvir uma mensagem edificante ali no fone de ouvido, ou dentro do carro, se estiver no coletivo, ou se estiver no seu próprio veículo. Pode ouvir e vocês vão ver assim, vocês não vão ver o tempo passar, a gente não vê o tempo passar naquele momento, a gente vai se estressar menos, aquelas coisas que nos incomodavam, porque quando a gente fica no trânsito sem ouvir nada, sem nada que nos tire a atenção, e a gente está ali, e a gente não percebe, principalmente aqueles que dirigem há mais tempo, como a gente se torna, vamos dizer, chato para algumas coisas, intolerante com qualquer erro que os outros cometam. Então a gente fica cuidando da vida dos outros, a gente fica ali atento às coisas, e aí quando você se permite esse tipo de atividade, de ouvir alguma coisa boa, uma música, mas principalmente essas mensagens em que te colocam ali no ouvido atento, as coisas acontecem e você não percebe. Aquela coisa que antes te incomodaria, agora não te incomoda mais. Porque não vale a pena eu me incomodar, eu me estressar, eu reclamar com alguma coisa que antes só me fazia mal. Eu chegava no momento, no meu dia de trabalho, já estressado pelo que eu tinha passado, e agora eu chego bem porque eu ouvi uma mensagem que me convidou a muitas outras coisas. Então, isso aqui hoje tem diversas vertentes de coisas que a gente pode fazer, mas a velha página edificante, né? A velha leitura edificante. Um outro exemplo que eu lhes dou, não sei se alguém de vocês aqui, e são iniciativas que surgiram durante a pandemia, quando nós fomos obrigados a migrar para o online, principalmente nas atividades espíritas, mas nós realizamos na nossa casa espírita o que chamamos de Evangelho no Lar Online. Não sei se alguém de vocês já conhece esse Evangelho. É transmitido pelo canal do YouTube. Desde o começo da pandemia, nós realizamos todas as noites, às 9h50, pelo canal do YouTube. E já estamos na edição de número 1130, todas as noites. São 1130 evangelhos online, com cerca de 300 a 400 pessoas por noite, ao vivo, nos ouvindo, e depois esse número muda para 500, 1.000, 1.500 pessoas que assistem em outros horários. É um pequeno momento de 30 minutos, 40 minutos, um evangelho no lar, em que a gente lê uma página de uma mensagem, algumas pessoas comentam, fazemos as orações como se fosse o evangelho, no finalzinho da noite, e as pessoas nos relatam quanto isso me fez bem, quanto isso me faz bem. Tem gente que não fica mais sem aquela mensagem, aquela reflexão, termina de ouvir aquilo e vai dormir. Então, é essa página edificante que está sempre cuidando para que os meus pensamentos não caiam. Porque o nosso pensamento ainda é muito frágil. Ele facilmente cai e volta. Vocês vão perceber, nessa 1 hora em que nós vamos estar aqui, quantas vezes o pensamento de vocês foi embora, se ligou a questões que você pergunta assim, mas por que eu estou pensando nisso mesmo? Coisas inúteis, preocupações de coisas que vão acontecer amanhã, durante a semana, lembranças do que aconteceu durante a semana. O nosso pensamento é, conforme alguns filósofos falam, um macaquinho que fica pulando de galho em galho, maluco. Então ele precisa ser disciplinado. Eu preciso dizer para ele assim, agora você vai pensar só nisso aqui durante essa 1 hora e não vai pensar em outra coisa. Vejam a dificuldade que é isso. Percebam a dificuldade para alguns de nós no momento que alguém faz uma oração aqui, que é você prestar atenção nas palavras que a pessoa está falando na prece e só naquelas palavras, sem que o pensamento vá em nenhum outro lugar.
nossa mente ainda é muito indisciplinada. E o indisciplinado cai facilmente nas armadilhas das influências espirituais e das nossas próprias fragilidades. Porque a minha tendência a pensar em besteira, minha tendência a pensar em alguma coisa ruim, pessimista, um pensamento negativo, é muito maior, porque eu sou um espírito inferior ainda. Se nós já fôssemos espíritos bons, né, pensando na escala espírita, a mente vazia, ela sempre ia para algum lugar bom, mas no nosso caso, a mente vazia é como as nossas avós diziam mesmo, é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo, porque nós vamos nos ligar em questões que nos fazem mal, muito mais nas questões que nos fazem bem. Então, hoje a gente ainda tem esse processo de nos disciplinar. Leia isso aqui, aprenda com isso aqui e só pense nisso aqui nesse momento. Quando você estiver aqui na casa espírita, esteja aqui de corpo e alma todo o tempo. Quando você estiver tomando passe, e você estiver de olhos fechados, tente entender o que está acontecendo, tente perceber os fluidos, não vá com a mente embora, esteja receptivo. Quanto mais receptivo, melhor aquilo vai funcionar para você. Então a gente ainda tem que estar se disciplinando. Não é fácil, mas como todo exercício, como tudo que a gente aprende, é exercício atrás de exercício. A gente vai melhorando, a gente vai se educando conforme o passar do tempo. Então, são hábitos que nos ajudam. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Aqui entra no campo do procurar ajuda também. Desde quando a gente começa a se sentir desanimado, a gente ir conversar com pessoas que nos põem para cima. E não adianta você conversar com gente pessimista, que só vai falar mal do governo, que só vai reclamar da vida, que vai jogar nos seus ombros um mundaréu de outros problemas. Não adianta nesse momento. Então é contato com pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual, que vai lhe colocar para cima. Então, aqui na Casa Espírita a gente tem essa possibilidade de pedir ajuda, de dizer, olha, eu estou num momento difícil da minha vida, eu estou andando meio desanimado, está acontecendo isso, eu queria conversar com alguém que me ajudasse. O atendimento fraterno propõe isso, né? Que é essa possibilidade de a gente pôr as coisas para fora, e às vezes a gente põe para fora e a gente já se sente melhor, não sabe por quê. Porque a gente está num ambiente preparado, a gente está num ambiente em que os espíritos estão nos atendendo, a gente tem alguém na frente da gente que está sendo inspirado pela espiritualidade superior, que vai nos dizer algumas coisas que o meu espírito protetor está tentando me dizer faz semanas, mas eu não consigo ouvir, porque eu não consigo a sintonia. Ele está dizendo, ele está disponível, mas eu não consigo me sintonizar com ele pelo nível de pensamento. Então ele encontra alguém ali que está numa situação de equilíbrio emocional um pouco melhor e vai me ajudar naquele sentido. Então, contato com pessoas, buscar nas nossas amizades aquelas pessoas que melhorem o nosso clima espiritual e não que depois de uma conversa sempre nos fazem sair para baixo. Percebam isso, né? As nossas companhias da vida de convivência, e vou lhes dizer também, as companhias da nossa vida online, das nossas redes sociais. Porque são companhias hoje em dia. Se a gente tem esse costume, né, de diariamente ali estar olhando as redes sociais, que são chamados amigos, né, os das redes sociais, as pessoas que você aceitou como amigos, e o que elas postam, às vezes o conteúdo do que as pessoas estão postando está ditando o teu ânimo durante o dia. Se você só lê conteúdos de pessoas que só estão postando coisas negativas, como é que você sai depois de 10 minutos, de 5 minutos lendo aquilo ali? Muito mal. É como hoje ainda os nossos órgãos de imprensa são. 80%, 90% do que nos trazem são desgraças. Impressionantes, não são capazes de equilibrar, como se ao mesmo tempo não estivesse acontecendo muitas coisas importantes e positivas. Daí a gente é obrigado a ter, e é muito curioso isso, mas são iniciativas excelentes, né? Nas redes sociais tem hoje canais que só trazem notícias boas. A proposta é notícia boa.
porque os outros não estão trazendo. Então tem que ter um que só traga coisa boa para compensar um pouquinho, porque a gente está num festival tão grande de desgraça, como se a gente tivesse que ficar ouvindo notícia policial o dia todo. Com que propósito? Como se isso fosse serviço de atender às nossas necessidades. Até que ponto isso nos faz bem? Até que ponto isso nos ajuda? Ou nos deixa simplesmente pior, faz terrorismo conosco? Então, é importante esse contato até nas nossas redes sociais, nas nossas amizades virtuais, com conteúdos que nos façam bem e não nos coloquem mais para baixo. Porque você já está meio desanimado. Aí você vai ler as notícias, você vai ligar o seu rádio de manhã, você vai abrir alguma página de notícias, você só vai ler coisas ruins, pronto, né? O desânimo ganhou mais um aliado ali, e você vai falar, poxa, realmente, o mundo não tem jeito. E essa frase é fantástica, né? Para aqueles que querem se afundar de uma vez. O mundo não tem jeito. As coisas estão cada vez piores. A gente não ouve isso muito? Onde isso vai acabar? Mas isso é inadmissível que um espírita tenha esse tipo de pensamento. Com o conhecimento que a gente tem, com a lei do progresso que a gente estudou durante o tempo, como é que a gente pode dizer frases como essa, ou passar pela nossa mente, o mundo não tem jeito, a coisa está cada vez pior? Como assim? Você está vendo, você acabou de olhar um recorte de um momento, de uma coisa que aconteceu, e você está julgando toda a evolução e toda a trajetória evolutiva da humanidade por um recorte de momento, de uma coisa que está acontecendo. Veja como a gente cai nessas armadilhas do desânimo, cai nas armadilhas daqueles que querem nos ver cair, porque existem aqueles que querem nos ver cair, que querem ver as coisas degringolarem, porque a gente faz esses recortes mal feitos das coisas. E a gente não percebe a big picture, que a gente fala em inglês, né? Mas é essa foto maior das coisas, como é que elas realmente estão acontecendo, e que tudo está sob controle daqueles que são responsáveis pelo cuidado do planeta Terra, e entre eles, nosso Mestre Jesus. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Bem, acho que isso todos fizemos hoje, né? Estamos aqui tendo um exemplo disso. A casa espírita é esse ambiente, é esse refúgio, onde a gente vai ouvir essas palavras, essas instruções que enobreçam os nossos pensamentos. No nosso caso é a casa espírita, mas para outros podem ser outras realidades. Mas que a gente procure esse momento da casa espírita, que a gente procure os amigos aqui da casa espírita, que nas nossas conversas a gente mantenha esse mesmo padrão de conversa que a gente tem aqui. Nas nossas confraternizações, a gente mantém esse padrão, que a gente converse sobre as coisas, sobre as lições, que a gente mantém esse clima de fraternidade. Tudo isso nos ajuda como essa medida de profilaxia de um projeto antidepressivo, que é a ideia principal aqui. Então, vir à casa espírita, não só ouvir, talvez esse seja o primeiro passo, né? Mas falar, participar, depois trabalhar também, né, Terezinha? Trabalhar pelos outros. Tudo isso faz com que a gente não dê espaço para o desânimo. E a gente vai perceber que aqueles de nós que estamos envolvidos em muitas atividades, no bem, estamos ali atarefados, que estamos envolvidos com várias questões, é como se o desânimo não tivesse nem como bater na nossa porta. Ou se ele vai bater, eu não tenho tempo nem de abrir a porta para ir lá perguntar o que ele quer. Porque a minha vida está tão ocupada com coisas importantes que eu não tenho tempo nem para ouvir o que ele quer me dizer. A gente vai perceber isso. Quando a gente começa a se envolver em atividades nobres, que começam dentro do lar, e depois vêm para as atividades voluntárias, as atividades que nos propõem ao bem, a gente não tem tempo para as nossas dores, para chorar demais as nossas dores, para reclamar demais da nossa vida, não tem tempo, porque eu estou atendendo,
eu estou envolvido em muitas outras coisas. A gente vai perceber que essa é uma realidade. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Curioso isso, né? A ideia da gente prestar um favor. Porque a gente às vezes se põe, poxa, eu estou num momento de desânimo, é um momento em que eu estou carente. E aí ele me pede para prestar um favor. E a gente vai perceber que a lei do amor nos faz isso. No momento que você está precisando de ajuda, se doe. Preste um favor, faça algo de bem pelo outro, porque esse gesto preenche aquele vazio da tua alma. Esse gesto te preenche, esse gesto faz uma limpeza interior e leva para longe aquilo que te preocupa. Porque é natural, a lei do amor faz isso. A lei do amor não é uma lei de uma ação que precisa de uma reação e de um retorno do outro para que eu me satisfaça. Não, a lei do amor faz com que o fato de eu estar me colocando à disposição do outro, de eu prestar um favor, de eu me doar, só nesse fato eu já faço uma limpeza dentro de mim mesmo. Eu não preciso esperar a volta, reconhecimento, devolução, o outro vai me devolver esse favor, eu não preciso esperar a volta do favor para eu ser beneficiado. O fato de eu prestar o favor já me beneficia. É isso que a gente vem aprendendo com Jesus, com a doutrina espírita. Principalmente esse favor que você esteja adiando, né? Pensemos nisso. Coisas que a gente fica adiando de fazer, visitas, conversas, coisas que a gente podia fazer por alguém ao nosso redor. Olhe primeiro a família, né? É o primeiro lugar onde a gente tem que olhar. Não adianta a gente querer jogar água no jardim do vizinho se o nosso aqui está seco. Então olhemos primeiro para esses que estão mais próximos. Em consequência disso, e ligado a esse, a ideia de visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. A gente já ouviu essa ideia algumas vezes. E já ouvimos algumas pessoas combaterem essa ideia dizendo assim, mas poxa, eu tenho que ver um sofrimento maior do que o meu para me confortar? É meio estranho isso. Isso não me conforta. Algumas pessoas falam assim, não me conforta ver um sofrimento maior que o meu para eu me confortar. Mas a questão aqui não é essa, não é ficar competindo quem tem um sofrimento maior ou não para eu achar que o meu é menor e o meu vale menos que o outro. Acontece o seguinte, quando nós estamos em momentos de dificuldade, há uma tendência a uma vitimização da nossa parte, que é o processo de eu achar que só eu sofro no mundo, que o sofrimento só existe na minha casa, que a chuva está caindo e os trovões só ali naquele lugar, e que no resto do mundo está tudo bem. Porque eu olho nas redes sociais, está todo mundo sorrindo, eu olho as minhas celebridades preferidas, está todo mundo com uma vida maravilhosa. E a gente ainda tem essa visão romântica e distorcida de que o sofrimento só existe lá dentro da minha casa. Então, a ideia de você visitar um enfermo aqui é justamente entender assim, todo mundo passa por isso. Não existe sofrimento maior ou menor. Se a gente ficar catalogando, né, se olha, o câncer que o seu parente teve é pior do que aquele que eu tive aqui, porque aquele aqui foi tal coisa, lá ele morreu, aqui não morreu, então o seu sofrimento foi pior. Não é o caso da gente ficar medindo o sofrimento para ver quem tem o sofrimento maior. Mas é a ideia de entender que a dor, as provações e as aflições nos alcançam a todos. Se é que a gente ainda não percebeu isso. Então o fato de eu me preocupar com a dor do outro e atender o enfermo faz com que eu entenda que estamos todos no mesmo barco. Eu preciso de ajuda, mas ele precisa de ajuda também. Quem é que vai ajudar ele? Se eu tenho condições, se eu tenho o conhecimento que eu tenho, será que eu não posso fazer alguma coisa? Se eu entendo que o bem atua na Terra através das pessoas que estão aptas, será que naquele momento eu não estou sendo convidado por alguém para ajudar aquela outra pessoa, com uma palavra, ouvindo? Será que não fui eu o escolhido para ir lá fazer uma visita e dar um dia de alegria para aquela pessoa?
a espiritualidade não conseguiu falar, não vai falar com ele através de mim, e eu vou ter essa honra de ser um instrumento do amor, um instrumento de paz naquele momento? Pensemos sobre isso. Porque a espiritualidade atua no bem constantemente, mas tem dificuldade em encontrar instrumentos capazes, gente que ouça. E quando a gente se coloca nessa posição de eu quero ajudar, em oração, eu entendo que os outros precisam de ajuda, eu me abro para ouvir, Senhor, o que queres que eu faça? Na humildade de Paulo, né? O que queres que eu faça? Vou fazer. Estou aqui disponível. O que você quer que eu faça hoje? Quem que eu vou atender hoje? Então a ideia de visitar o enfermo aqui, de buscar o reconforto, é justamente isso. Entender que todos estamos passando por aflições. A minha não é a única. Então isso, de certa forma, não é que vai acabar com o meu sofrimento, mas vai fazer eu entender que é um processo natural da vida de todos nós. E que da mesma forma que o dele vai passar, depois que ele passar pelo que ele precisa, o meu também vai passar. Da mesma forma que eu já tive outros que já passaram, esse também vai passar. E que todos eles estão nos ensinando. Aquela enfermidade dele está ensinando ele alguma coisa, e esse meu sofrimento, essa minha tribulação está me ensinando alguma outra coisa. Então é uma compreensão maior sobre as coisas da vida que nos ajuda. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. As tarefas imediatas, aquelas coisas que a gente está postergando de fazer, né, que estão esperando por nós e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Não deixe que o desalento nos impeça de realizar as nossas tarefas. Coisas que a gente está para fazer faz bastante tempo que a gente não fez, que não faz. Que nesse momento, de novo, a gente entenda que é um sinal para que a gente vá atrás e desenvolva essas tarefas. E por fim, ele nos convida, nos dizendo: guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas. Então, lutas e problemas faz parte da estrada de todos nós. Na aquisição de experiência, isso está nos dando experiência, está nos tornando melhores navegadores, né? Um mar tranquilo não faz um bom navegador. Então nós estamos nos transformando em bons navegadores com esse mar bravio que a gente tem enfrentado. E de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças. Ele vai dar uma mensagem final aqui, nos falando da necessidade do repouso, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Então a vida concorda com as pausas de refazimento. A gente precisa de pausas de refazimento. Que não necessariamente é ficar sem fazer nada, não é a hora vazia, mas mudar de atividade, mudar as nossas tarefas. Precisamos de pausas de refazimento, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Não podemos ficar parados, sem fazer nada, esperando que as coisas aconteçam, esperando que as coisas se resolvam. Então, pausa de refazimento é diferente de inércia. Então, entender esse contexto total de que as lutas estão aí para todos nós. Nós estamos, sobretudo, numa encarnação de transição, numa encarnação que determinará um momento muito especial pelo qual essa humanidade, esse planeta está passando. Então, as coisas estão borbulhando, as feridas estão abertas para serem tratadas. Então, que a gente não se assuste com as barbaridades que a gente está ouvindo, né? Não se assuste, mas não deixe de tomar atitudes. Porque simplesmente se assustar gera simplesmente um pavor e um terrorismo que faz com que você fique o quê? Parado, congelado. Isso não ajuda. Mas a preocupação e o trabalho de ação, o que eu posso fazer para ajudar nessa transição? Qual o meu papel nessa transição? Qual o meu papel
pela paz na minha casa, entre as pessoas, o que eu vim aqui fazer, qual é o meu objetivo maior. Lembrando que as questões materiais são questões secundárias, que estão só me dando condições para que eu realize uma outra missão maior que eu vim fazer aqui. Não é o contrário. Eu não sou um corpo numa jornada espiritual. Eu sou um espírito numa jornada corpórea. É o contrário. Então, tudo que diz respeito ao corpo e ao sustento do corpo existe para promover o que o espírito veio fazer aqui. E cada um de nós tem as suas designações, as suas missões, as suas questões que veio resolver nas várias áreas. Então, eu preciso de pausas, mas eu não posso parar. Não posso me permitir inércia. Não posso me permitir a hora vazia. Porque, voltamos a dizer, nós, espíritos imperfeitos ainda, não sabemos lidar com a hora vazia. Nós vamos deslocar o pensamento para questões perniciosas. Então, que possamos nos manter sãos mentalmente e espiritualmente, tomando atitudes como essa. Muitas outras podiam se somar. Não está aqui, mas dentro deste processo, desses cuidados, o contato com a natureza. Aprender mais como a natureza lida com as coisas, com as leis da natureza, nos envolver mais com este contato, com essa beleza que está ao nosso redor. Isso faz um bem muito grande. Muitos de nós nos afastamos disso, dessa conexão com a natureza, e acabamos perdendo oportunidades riquíssimas. Então, esse contato com a natureza, esse contato com aprender como os animais, as flores, as folhas, as árvores lidam com as coisas, os fenômenos da natureza, como isso acontece ao nosso redor, como há uma perfeição regendo tudo isso. A gente precisa desse contato mais constante. Os trabalhos manuais, nós que estamos muitas vezes envolvidos demais com trabalhos que exigem muito da mente, a gente saber mudar de atividade. O repouso não é nada mais, nada menos do que a mudança de atividade, não é o ficar sem fazer nada. E particularmente na nossa atividade profissional, que nos exige um trabalho de horas sentado na frente do computador, lidando com contas, com orçamentos, com a parte comercial de uma empresa, com números e tudo mais, o repouso de tudo isso nos leva para uma outra área. Então a gente fazendo música, tocando um instrumento, compondo um poema, a gente está de alguma forma renovando esse espírito, a gente está de alguma forma criando esse momento de refazimento das forças. Então que a gente saiba, entenda da nossa vida e possa nos propor esse tipo de atividade de refazimento contra a hora vazia, contra armadilhas como essas que hoje nos fazem ficar diante de uma tela, vendo curiosidades sobre a vida dos outros, vendo coisas que não nos acrescentam nada, que quando a gente vê já perdeu ali 30 minutos, 1 hora, e aquilo não nos trouxe nada de bom. Cuidado com essa hora vazia, que até pouco tempo atrás a gente falava que era uma pessoa com um controle remoto na frente de uma televisão trocando os canais, mas hoje está aqui, né? O dedinho ali mudando, e é sem fim isso. A gente não percebe, mas de vídeo de 15 em 15 segundos, a gente gasta 30 minutos, 1 hora tranquilamente, e depois passa aquele tempo e você fala, meu Deus, o que eu tirei disso aqui? O que isso me proporcionou de bom? O que isso me distraiu? Mas será que eu precisava de distração mesmo ou eu precisava de alguma outra coisa? O que isso trouxe de bom para a minha vida? São armadilhas. O problema não é um instrumento. O instrumento é maravilhoso, está aqui para o bem. Mas as fugas que a gente usa e a forma com que a gente está usando, a gente tem que rever desde a infância, desde com as nossas crianças até nós adultos. Está aí uma proposta de um projeto antidepressivo
trazido pelo Espírito André Luiz, o mesmo André Luiz do nosso lar, o mesmo André Luiz de todas as obras que se seguiram depois, que nos trouxe aí uma realidade fantástica do mundo espiritual, que colabora conosco até hoje, nos traz aí uma proposta de um projeto antidepressivo. E vamos terminar com uma mensagem que vai nos servir de oração final, uma mensagem que estará aqui num Momento Espírita Filmes chamado A Esperança. Essa mensagem vai ser o nosso encerramento e a mensagem que vamos deixar para vocês nestes últimos momentos da manhã de hoje, agradecendo a todos pela atenção, pela presença, desejando nos ver outras vezes em outras oportunidades. Vou só ligar aqui, o som vem daqui. Há dias que temos a impressão de que chegamos no fim do caminho. Olhamos para frente e não vislumbramos mais saída. Não há uma luz no fim do túnel. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, nossos objetivos, foram levados para bem distante e estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento forte do inverno varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. A morte vem e arrebata os afetos da nossa alma, deixando-nos o coração dilacerado. Sentimos-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos atônitos. Sentimos-nos como uma árvore ressecada, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É a desesperança. De repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de brotos verdes e logo estão cobertas de folhas e flores. O tom acinzentado cede lugar às cores verdes de tonalidades mil. É a esperança. Os índios claros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Tudo em a natureza volta a sorrir. A relva verde fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende em nosso íntimo, nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Nossos objetivos se modificam e o entusiasmo nos invade a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos da esperança no sermão da montanha, com o suave canto das bem-aventuranças.
exemplificou-a nos seus ditos e feitos. Enfim, toda a sua mensagem é de esperança. Se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior, Jesus, através da oração. Predispondo-nos pela prece, a ajuda chegará certamente, como suave bálsamo a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento e tranquilidade. Se a desesperança acercar-se de nós, lembremos o amigo celeste a nos dizer: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Se seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se seu fardo é leve, por que não o conduzimos? Consideremos que o rigor do inverno pode ser o resultado da nossa falta de cuidado, submetendo-nos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim. Ou talvez a desesperança resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Dessa forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma, confiantes em Deus, que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos caminhos, buscando a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias, esperança de realizações superiores, esperança de paz. Shine.